Shalom, graça e paz, paz do Senhor Jesus. Como é bom, não é? Todo mundo falou que é bom estar aqui, mas é muito bom mesmo. É maravilhoso estar na presença do Senhor. Podemos ter, sabe, um lugar onde nós podemos adorar. E Deus começa a confirmar todas as coisas, sabe, desde o início do culto. E você vai sentindo que Deus já começou a falar primeiramente, né, com a gente, né? E eu fui incumbido hoje de estar ministrando a palavra de Deus. Nossa, eu me sinto muito honrado. E eu quero entregar o máximo que Deus colocou no meu coração nessa noite. Quero que o Senhor nos abençoe, porque nós estamos num novo ciclo, num novo tempo, e nós precisamos aproveitar cada momento que o Senhor tem nos dado essa oportunidade. Amém? Abra sua Bíblia comigo, né? Eu não combinei com a pastora Keila, mas até estou mostrando para a pastora Sandra ali meu rascunho, mas a última coisa que ela falou foi sobre a questão de nós sermos fiéis a Deus, não é? E o primeiro versículo que o Senhor me deu aqui, dentro do que nós estamos vivendo nesses dias, está lá em Malaquias. Abre comigo a sua Bíblia em Malaquias. Malaquias, capítulo 3, versículo 10. São vários textos que nós vamos discorrer aqui, mas o Senhor me colocou esse texto aqui como o inicial. E como é importante você entender que é nós que precisamos de Deus, é nós que dependemos de Deus. E a questão, sabe, de nós sermos fiéis a Deus é algo que vai trazer só benefício para nossas vidas. Lá em Malaquias capítulo 3, versículo 10, diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Fique de pé em nome de Jesus. Você pode ficar de pé? Nós estamos rompendo, não só porque o tema nosso de quarta-feira é rompendo limites, mas nós estamos rompendo também um novo tempo. Há um novo tempo que está sendo rompido, e só vai romper e vai entrar por esses, sabe, ciclos que Deus tem preparado aqueles que crerem e quiserem. E esse versículo inicial aqui, quando eu escolhi esse versículo, sabe, o que me chamou a atenção, que o Senhor vai abrir as janelas dos céus. Vai abrir a janela do céu. E só se abre, irmãos, de dentro, para que as pessoas entrem. Então Deus está abrindo a janela dos céus para que nós entremos nos seus tesouros. Ele está abrindo para que a gente comece, sabe, a entender que o propósito dele sobre as nossas vidas é muito maior do que nós possamos imaginar. É muito, sabe, superior do que você já tem vivido. E o apóstolo nos ministrou, inclusive, que nós entramos num novo ano. Não é com a referência dos hebreus, com a referência judaica, nós entramos num novo ano, é um novo ano. E esse novo ano, ele tem umas características que, se você não romper nesse tempo, você vai perder muita oportunidade na sua vida. Por isso que eu pedi para você ficar de pé agora. Porque você precisa entender que Deus está abrindo as janelas. É Ele que está abrindo. Então, se Ele está abrindo, irmãos, olha, o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, é o que está reservado para aqueles que creem. E lá em Apocalipse capítulo 4, inicialmente eu vou ler só um versículo de Apocalipse. Sabe por quê? Eu descobri uma coisa, Bispa Kátia. Desde o dia que eu comecei, sabe, a comunhar, a viver aqui com a comunhão, essa igreja é a igreja do Apocalipse. E eu falo isso com muito, sabe, temor no meu coração. Nós somos a igreja da última hora, irmãos. Nós somos a igreja que abre os céus, a igreja que adora, a igreja que vive o sobrenatural em cada culto. Pode ser o culto que for, nós vivemos o sobrenatural. Deus se manifesta de forma tremenda. E lá no capítulo 4 de Apocalipse, versículo 1, diz assim: depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta. Olha só, uma porta aberta no céu. E a primeira voz
que como trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrarei-te as coisas que depois destas devem acontecer. Oh, irmãos, quando Deus abre janela, abre porta, Ele vai começar a mostrar coisas que você nunca imaginou. Você vai começar a perceber coisas que você nunca percebeu. Vai começar, sabe, dentro de você. Vai começar dentro da sua casa, da sua família, no seu casamento, na sua vida profissional, em todas as áreas. Sabe por quê? Deus está abrindo janelas, Deus está abrindo portas. E o que Deus está fazendo, sabe, não vai ser, sabe, paralisado, a não ser que você não entre. Quantos querem romper nesse tempo novo no nome do Senhor? Então, com a mão levantada. Eu tenho uns hábitos meio esquisitos também, tá, irmãos? O crente pentecostal é assim, né? Então, com a mão levantada, sabe, eu tomo isso como uma base, que Moisés estava com as suas mãos levantadas, e até quando ele cansou, ele precisou da ajuda de 2 pessoas para que a sua mão se mantivesse levantada. A Bíblia diz que o povo de Deus vencia. Com as mãos levantadas, sabe, significa que você está vencendo, que há vitória na sua vida, que você está rompendo para um novo tempo, que você está rompendo limites, e você vai viver o sobrenatural de Deus. Então diga assim: em nome de Jesus, eu entro num novo tempo, eu vou romper em um novo tempo, em nome de Jesus. Você crê nisso? Então aplauda o Senhor, glória a Deus. Sentar-se. Foi falado conosco e foi ministrado a nós que esse ano novo, ele significa que é um ano cabeça, é um ano, sabe, principal, é um ano que aponta para muitas coisas. E o apóstolo nos ministrou muito sobre isso, o Júnior também nos ministrou sobre isso também. E nós temos entendido que nós temos que acompanhar os ciclos que o Senhor Ele manifesta nas nossas vidas. Nós não podemos ficar alheio ao que Deus está fazendo, não podemos ficar alheio ao calendário de Deus, não é? O nosso relógio é o Cronos, o relógio de Deus é o Kairos. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo, não é? Para vocês terem uma ideia, o nosso calendário, como o apóstolo ministrou e o Júnior também, não é o real. Nosso calendário, ele 2023, na verdade, não é? O nosso ano seria o 5.784 a partir do dia 15. E o apóstolo, ele lançou para nós que nós devêssemos, sabe, nos preparar para entrar nesse novo ciclo, orando, jejuando, consagrando as nossas vidas, porque tem muita coisa grande para vir. E no domingo nós estávamos aqui adorando, louvando, e a palavra foi tremenda, impactante demais. O apóstolo, que vai ter pregador, ilustre no próximo domingo, mas seria muito interessante o apóstolo continuar mesmo com tudo isso, porque Deus está fazendo algo tremendo no nosso meio. Tem coisas tremendas, e quando nós estávamos no final, estávamos confraternizando aqui diante do Senhor, como o Wesley diz, os fominhas da igreja que não quer ir embora, acaba o culto, ninguém vai embora. Aí a gente estava aqui, aí eu fui abraçar o apóstolo, e Deus me deu uma palavra. Deus abriu uma porta na vida do apóstolo, e o profético nesse lugar, sabe, como ele já existe, ele está sendo expandido de uma forma muito grande. O que passa a acontecer nas nossas vidas aqui, irmãos, vai ser de forma, sabe, que você vai falar assim: eu não acredito, é sobrenatural demais. Sobrenatural já é demais, mas nós vamos ver o sobrenatural todos os cultos nesse lugar. E nesse ano que nós estamos vivendo, que nós estamos descortinando esse, sabe, novo tempo, esse novo ciclo, você precisa entender, sabe, que esses períodos, eles também apontam para a volta de Jesus. Quando eu falei que nós somos a igreja do Apocalipse, o Alfa, no início, Gênesis, Apocalipse, o Ômega, sabe, nós estamos, irmãos, nos finais dos tempos, não sabemos quando Jesus vai voltar, mas eu quero te garantir uma coisa: Ele está voltando. Sabe, você começa a escutar que nem tem pessoas postando, sabe, os passos do nosso Jesus chegando de volta para buscar a sua igreja. Então é tempo de nós, como noiva, nos prepararmos, sabe, pegar o nosso enxoval de noiva e começar, sabe, a dar um brilho nele, porque nós vamos dançar com o Mestre em breve. O Senhor Jesus vai tirar cada um de nós para dançar.
né? Eu tinha um cântico que a gente cantava há muitos anos atrás, né? E cantamos durante muito tempo. E de vez em quando em casa eu e a pastora canta e dança, não é? Que é a dança da noiva, sabe? Então o Senhor está preparando o seu povo para encontrar com Ele. E não tem nas cerimônias de casamento, quando a noiva sai dançando com o noivo? Então nós vamos dançar com o noivo. Eu vou dançar com o noivo. Eu quero dançar com o noivo. Porque, sabe, uma das coisas que eu busco sempre no Senhor, quando eu chego no culto, que o Senhor sempre abre os céus. E quando a gente começa a louvar e adorar a Deus, independente de quem esteja ministrando, a Marta estava falando aqui, não é a música que atrai Deus, não são os instrumentos, mas somos nós. Quando eu entro num culto, irmãos, meu Deus, eu sempre, sabe, eu me sinto arrebatado para ver a glória de Deus. E eu começo a ver a glória de Deus, mas eu me manifesto mesmo, sabe? E todas essas manifestações, ela tem trazido sempre resultados de bênção, de cura e de transformação na minha vida. Da última vez que eu ministrei, eu falei que eu tinha um problema no ombro, e hoje eu bato palma lá em cima, irmãos. Sabe por quê? O Senhor, através do meu louvor, da minha adoração, Ele me curou. Sabe? Eu tinha um problema no joelho com 27 anos, que eu dobrava, parecia um biscoito, craquelava tudo. Fui reprovado num concurso público e pedi novamente para fazer os exames. E do mesmo jeito que eu estava, fui lá e quando eu dobrei o joelho fez clac, clac, clac. Fui aprovado, irmãos, e fiquei 5 anos no serviço público porque Deus me colocou lá. Sabe, então são coisas que hoje eu não sinto mais dor no joelho. Agora eu estou meio velhinho, né? Vou fazer 64 em breve, né? Então as dores de vez em quando vêm. Mas, irmãos, coisas que com 27 anos já falavam para mim que eu ia ter sequelas, que eu ia ter marcas. Irmãos, não tem nada disso, irmãos. Sabe por quê? O louvor liberta, o louvor transforma. E nós precisamos entender, sabe, que Deus, Ele sempre vai trabalhar nas nossas vidas. Ele sempre vai aproveitar as oportunidades que nós dermos para Ele trabalhar na nossa vida. E aqui, o Senhor fala que Ele vai abrir a janela, Ele fala que Ele vai abrir as portas em Apocalipse capítulo 4. E nós precisamos entender que esse Deus, Ele vai sempre aproveitar as oportunidades que nós dermos para Ele fazer. Porque Deus, Ele é cavalheiro, Ele nunca vai entrar, sabe, com tudo na sua vida e fazer coisas que você fala, nossa, não era isso que eu queria que Deus fizesse. Não, Deus sempre vai te dar o livre-arbítrio para você escolher se você quer ou não. Sempre Deus trabalhou assim. Lá em Gênesis, Deus deu oportunidade para Adão e Eva para que eles não errassem. Deus deu oportunidade para os filhos dele. Quando Caim começou a pensar mal no seu coração, Deus aparece para ele e fala assim para ele, olha, o bem está diante de você, escolhe o bem. Por que o seu coração está dessa forma? Se você tiver seu coração bondoso, eu também não vou te receber. E ele não atentou para isso, e ele acabou cometendo o primeiro homicídio, que foi matar o seu irmão. Então sempre vai ter escolhas. O Senhor sempre vai colocar escolhas nas nossas vidas para que a gente possa fazer aquilo que Ele quer, sabe, aproveitar a oportunidade para nos abençoar. E nesse ano, não é que é um ano de remissão, é um ano de libertação. Não é que tem um termo hebraico aqui que é o Shemitah, mas eu não vou entrar nesses detalhes, mas sabe, de uma forma bem clara, esse ano vai ser um ano de libertação, esse ano vai ser um ano de remissão, sabe? E se a gente for, sabe, estudar um pouco sobre isso, a gente pode se aprofundar muito, mas a gente tem um ano inteiro para fazer isso. A gente tem um ano inteiro para ser remido, para ser liberto e para viver todo o propósito de Deus. O Senhor estabeleceu isso e a gente vai encontrar isso no Pentateuco, não é? Onde o Senhor falou em Levítico, em Êxodo, em Deuteronômio, sobre toda essa questão da remissão e da libertação. Então esse ciclo que nós estamos falando aqui, que nós estamos vivendo, não é, que estamos passando, né, no início desse ano, nesse ano cabeça, o Senhor, Ele quer que você e eu entendamos que Ele vai fazer, sabe, tudo que a palavra dEle promete que Ele vai fazer. O que nós precisamos, irmãos, é dar o passo. É o passo de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Talvez você está passando por problemas difíceis, como a pastora Keila ministrou. De repente você questiona, ouve vozes, sua alma fala para você que as coisas não vão dar certo. Mas o Senhor está falando para você que esse ano é ano de libertação, é ano de remissão, e Ele vai fazer coisas tremendas. Mas o mais importante de tudo é ano de se aproximar de Deus. Não é? Independente, vamos esquecer o ano. É tempo de
se aproximar de Deus. É tempo de andar com Deus, como a bispa ministrou para nós ainda há pouco. Você precisa se aproximar de Deus. Nós precisamos nos aproximar de Deus todos os dias, todos os momentos. Sabe, está com problema? Deus. Está alegre? Deus. Está com dificuldade? Deus. Sabe por quê? Porque Ele vai estar em todos os lugares. Se levantaram inimigos contra mim? Deus. Porque quando você, sabe, está próximo de Deus, você é maioria. Você vai ser sempre maioria, sabe? Pode se levantar quantos forem contra você. Se você estiver com Deus, você é maioria. Amém? Diga assim: com Deus, eu sou maioria. Então ser maioria, sabe, é que você já está em vantagem, você vai ganhar, não é? Já venceu. Hoje eu tive um probleminha. Quem não teve problema hoje, né? Quem não teve, né? Eu tive problema hoje. Eu saí para trabalhar, encostei o carro na empresa, né? Encostei o carro lá, tal, estacionei tranquilinho. E quando eu fui para dentro da empresa, tal, resolvi algumas coisas e eu ia sair para uma reunião. Eu ia pegar a rodovia, né? E saiu eu e um chefe nosso lá para poder ir para essa reunião. E era muito importante estar lá. Nós precisávamos estar lá, né? Mas Deus sabe de tudo. Quando fui ligar o carro, irmãos, até agora o carro não ligou. Apagou o carro. Apagou. Inexplicavelmente, aí veio o seguro, não resolveu. Aí para guinchar, não conseguia, porque não destravava o carro, não destravava freio, não destravava nada. E as pessoas tudo falaram assim: e aí, seu José, que eles me chamam de seu José, e aí, o que vai fazer? Falei: não sei, vamos ver se eles resolvem. Aí nisso aí Deus moveu algumas pessoas da empresa, foram lá, buscaram tutoriais lá, porque o cara do seguro não sabia, e eles destravaram o carro, colocaram o carro no guincho, levamos o guincho para o mecânico, o carro para o mecânico. Irmãos, sabe o que eu entendo disso? Estava até conversando com o irmão quando eu cheguei. São livramentos que Deus prepara. Eu não sei o que ia acontecer durante o dia, eu não sei o que ia acontecer na estrada, sabe, de vez em quando acontecem umas loucuras na estrada. Esses dias fui passar num pedágio, não abriu a cancela e quase que eu arrebentei aquela barreira e eu freiei, o carro de trás quase me pegou. Então, sabe, são coisas que você fala assim: eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei que Deus está comigo. Talvez você está passando por um probleminha aí, você fala assim: nossa, parece que eu estou sozinho. Eu quero te garantir, você não está sozinho. E estando com Deus, você é maioria. Você é maioria na família, você é maioria no seu casamento, você é maioria no seu trabalho. E Deus vai cuidar de você, porque Deus vai trabalhar sempre com oportunidades. Você deu oportunidade para Deus entrar na sua vida? Pronto. Sabe, você entregou sua vida para Ele, sabe, começou a grande obra de Deus. E aí, sabe, lá no livro de Joel, a gente também tem orado nesse sentido. E nesses dias de jejum, eu já sou fã do livro de Joel há muitos anos. Eu tenho lido novamente o livro de Joel, e são só 3 capítulos. Nossa, você lê e daqui a pouco você estava com vontade de ler novamente, porque, sabe, você vê coisas ali que começam a se revelar no seu coração. Você fala assim: nossa, isso é para hoje. E Deus vai falar com você. Se você ainda não começou a ler o livro de Joel, hoje você vai começar a ler o livro de Joel, começando comigo aqui, e depois você vai continuar, porque é tremendo o que Deus está fazendo. Amém? Abre comigo lá em Joel, capítulo de número 2, versículo 1. Glória a Deus. Oportunidade é assim, não é? Enquanto você abre lá em Joel, capítulo 2, versículo 1, nós vamos ler alguns versículos. Nós vamos ler o 1, depois nós vamos para o 11, tá certo? E aí vamos até o 15, se eu não me engano. Oportunidade é que nem a minha carequinha aqui, né? Você tem que aproveitar ela, porque se você passar, ela escorrega. Por exemplo, assim, se tem um fiozinho de cabelo aqui, se você não pegar nele, escorregou, passou a oportunidade. Então a oportunidade não se perde. Quando você, sabe, tem uma oportunidade, seja ela qual for, e Deus está, sabe, abrindo janelas, como o Senhor começou a falar no meu coração. E eu perguntei para o Senhor: Senhor, qual que é, Senhor, o veio profético para nós nessa palavra, para esse dia, para essa quarta-feira? Aí o Senhor falou para mim: eu estou abrindo janelas, eu estou abrindo portas, e o Senhor está insistindo comigo nisso. E eu estou ouvindo Deus falar isso. Ele está abrindo portas, Ele está abrindo janelas, sabe? Então não é você, sabe, que vai ter que arrombar, vai ter que, sabe, fazer algum esforço. Tem coisas que vão começar a acontecer de forma sobrenatural. Mas aí existem algumas situações que a gente precisa prestar atenção,
né? Como eu falei, nós estamos de jejum, consagração e oração. E se você não entrou nesse propósito, eu te convido, jejue, ore, sabe? Se abstenha de alguma coisa. Tem pessoas que fazem aquele jejum, né? Eu vou jejuar só Coca-Cola. Olha, mas se for de coração, jejua Coca-Cola. Mas faz algo, porque Deus vai fazer coisas tremendas no nosso meio. Joel capítulo 2, versículo 1 diz assim: tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está perto. Versículo 11: e o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque poderoso é executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível. E quem poderá suportar? Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe, olha só, depois que você entra na presença de Deus, depois que você começa a se consagrar, e consagrar é se separar para Ele. Quando você começa a se santificar, você para de fazer algumas coisas que você sabe que você precisava deixar de fazer. Talvez comer demais, talvez falar demais, talvez mentir demais, talvez enganar as pessoas, talvez murmurar, talvez, sabe, tantos talvezes que você tem praticado. O Senhor está falando para você: se você se consagrar a Ele, se você se converter a Ele, se você rasgar o seu coração e não suas vestes, se você se converter, sabe, porque Ele é misericordioso. Aí no versículo 14 ele fala assim, ó: quem sabe, quando a gente se aproxima de Deus, irmãos, e começamos, sabe, a nos esforçar na nossa fraqueza, até na nossa fragilidade, porque quando nós muitas vezes nos sentimos fortes, é engano, porque nós dependemos da fortaleza do Senhor, como o apóstolo ministrou esses dias. E é na nossa fraqueza que Ele nos aperfeiçoa, Ele nos fortalece. Quando a gente se aproxima dEle e entende que tem coisa para ser mudada, queridos, eu tenho coisa para ser mudada. Eu tenho coisas que precisam ser mudadas, precisam ser transformadas. Eu preciso me esforçar para isso, e estou me esforçando, irmãos. Há mais de 40 anos eu estou me esforçando e vou continuar até a volta de Jesus. Porque quando o Senhor Jesus, sabe, mandar tocar a trombeta, eu quero ser arrebatado. Eu serei arrebatado em nome de Jesus. Quantos serão arrebatados aqui comigo? Nós somos a igreja do arrebatamento, a igreja do Apocalipse, queridos. Falta muito pouco para tudo acontecer. E aí o Senhor fala: quem sabe se não se voltará e se arrependerá. Isso Deus. Se nós começarmos a buscar mudanças, quem sabe Ele não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção. Veja bem, esse capítulo de Joel, nos versículos que eu não li, vem falando sobre um problema que o povo de Israel, o povo de Deus, estava passando. Eles estavam passando por vergonhas, por humilhação, por invasões. Eles estavam passando por privações, e Deus estava corrigindo eles. E inclusive ali fala sobre até o sacerdócio. O sacerdócio estava numa situação tão difícil. O sacerdócio está falando do ministério da igreja, do ministério pastoral, do ministério da música, de todos os ministérios que, sabe, fazem, sabe, a preparação do culto ao Senhor, para que todos recebam a bênção do Senhor. Eles estavam, sabe, desesperados. Eles já estavam, a oração deles era como uivos. Por quê? Não traziam mais ofertas, não traziam mais sacrifício, porque o povo estava incrédulo e estavam abandonando a casa do Senhor. Então era uma coisa terrível. E aí veio os problemas, mas o Senhor está falando assim: mas quem sabe, se vocês mudarem na onde precisa ser mudado, em vez de tudo isso que está acontecendo, eu vou trazer uma bênção para você. Quem sabe, você que muitas vezes fala assim: o Brasil não tem mais jeito, o Brasil está assim, o Brasil está de tal forma, eu gostaria de sair do meu país. Quem sabe, se você mudar o seu coração, o Senhor vai mudar a sua história aqui nesse lugar. O Senhor vai abrir uma porta que você nem imagina, uma janela que você nem imagina. O Senhor vai começar a fazer coisas que você, sabe, pensou que não aconteceria mais, porque você estava meio incrédulo. Mas olha, irmãos, crente não pode ser incrédulo. Ou é crente ou é incrédulo. Crente tem que crer.
E a gente crê naquilo que a gente não vê, a gente espera o que a gente sabe, nem imagina que ia acontecer, mas a gente sabe que Deus, Ele é fiel e Ele vai cumprir as suas promessas. Mas quando a gente se aproxima dEle e entende, sabe o que Ele falou para Abel lá no passado? E falou para Abel: Abel, o pecado está à sua porta, cabe a você resistir a ele. Sabe, aí, sabe o que o Senhor está falando? Porque se você resistir aquilo que está querendo te roubar, de viver os propósitos que eu tenho para você, quem sabe, em vez dos problemas que você está tendo, eu vou trazer uma bênção, eu vou trazer uma restauração, eu vou trazer uma cura. Sabe por quê? No ano de remissão e libertação, o Senhor cura, o Senhor liberta, o Senhor transforma, o Senhor levanta pessoas que você nem imagina de onde vem, para fazer aquilo que é o propósito dele para a sua vida. A janela dos céus abertos, sabe o que quer dizer? É anjo subindo e descendo, é a glória de Deus se manifestando, é resposta de oração, e é um milagre acontecendo todos os dias nas nossas vidas. E o maior milagre, glória a Deus, pode aplaudir o Senhor, glória a Deus, glória a Deus. E o maior milagre, sabe qual é? É que quando você acorda pela manhã, é você, sabe, ainda que esteja cansado, e de repente quer saltar problemas primeiro do que a sua oração, mas você fala assim: Deus, espera aí, eu consagro o meu dia a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, porque eu deitei e dormi, porque o Senhor me deu sonos. Talvez você acorde, sabe, e você fala assim: meu Deus, eu estou que nem o livro de Joel, nos versículos que o pastor não quis ler. Eu estou sendo atacado, é gafanhoto de todo lado, sabe, é uma destruição, estão devorando tudo que é meu, eu não sei mais o que fazer. Olha, pode se levantar os inimigos que forem contra você. Esse Deus que tem a janela aberta, a porta aberta, eu vou falar bastante isso hoje. Sabe por quê? Que tem janelas abertas e portas abertas. Ele se ri dos nossos inimigos. O Senhor se ri dos nossos inimigos. Sabe o que é isso? O Senhor, quando abre as janelas dos céus, quando Ele abre a porta dos céus, não é? A gente pode até imaginar que Ele pega e vem, não é? Não sei se Ele cruza o braço, né? Mas vamos dizer que Ele cruza o braço assim, aí olha para o pastor Rogério e fala assim: fica tranquilo, seus inimigos estão debaixo dos meus pés. Ah, é uma enfermidade, fica tranquilo, está debaixo dos meus pés. Nada é maior do que o nosso Deus, nada supera o nosso Deus, porque Ele é o Deus, sabe, eterno. Eu gosto muitas vezes de colocar isso nas minhas postagens, o eterno, porque, nossa, como explicar um Deus como o nosso? O eterno, aquele que é desde o princípio, Ele que também é até o fim, aquele Deus que não existe limite, que para Ele um dia é como 1000 anos como um dia, aquele Deus que Ele estabelece a nossa bênção, o cuidado sobre as nossas vidas, sabe, num percurso que a gente nem consegue imaginar. A minha vida, que nem eu tenho eu vou fazer 64 anos, vamos dizer que a minha vida é daquela bateria, até onde o Dinho está aqui, né? Então, quer dizer, eu não consigo saber, sabe, como vai ser o meu próximo passo, mas Deus conhece os meus dias, do começo ao fim. Antes de eu nascer, como está no Salmo 139, o Senhor, Ele conhece, e Ele conhece a mim pelo meu nome, e Ele me chamou do ventre da minha mãe. Um Deus desse, queridos, você não é pouca coisa, você é muito importante para Deus. Não perca a oportunidade de viver aquilo que é o propósito de Deus, porque Ele vai fazer coisas tremendas nas nossas vidas. E ainda em Joel fala sobre isso, que o Senhor, Ele vai ordenar uma bênção sobre as nossas vidas se nós fizermos essas mudanças. E aí Ele fala sobre nós estarmos reunidos aqui numa reunião solene. Essa aqui é uma reunião solene. O nosso culto ao nosso Deus, ele chama a atenção de Deus. E quando Ele olha para nós, queridos, eu gosto de fazer gesto nos cultos, já falei isso para vocês. Sabe, eu faço gesto. Vocês talvez não estão perto de mim, eu falo coisas com Deus ali que não tem nada a ver com o hino que está cantando. Eu só fico mais quieto na hora da pregação, quando consigo, não é? Porque eu quero ouvir a palavra. Mas eu estou ali, sabe, se alguém está falando que o Senhor é santo, eu falo assim: o Senhor é digno, só para Ele saber que sou eu que estou falando que Ele é digno, porque eu sei que Ele está ouvindo o meu culto, Ele está prestando atenção naquilo que eu falo, sabe? E também se eu vier com choros, com lamentações, Ele também, sabe, vai ouvir as minhas lamentações, os meus choros. Ele conhece você por dentro e por fora.
Ele sabe como vai trabalhar na sua vida. E aí no versículo 16 ele fala, o Joel fala assim: congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, congregai as crianças, os que mamam, sai o noivo da sua recâmara, a noiva do seu aposento, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entrem no alpendre e o altar e digam: poupa o teu povo, Senhor, e não entregue a tua herança ao opróbrio, para que os gentios não dominem. Porque diriam entre os povos: aonde está o seu Deus? E aí no versículo 18: então o Senhor se mostrou zeloso na sua terra e se compadeceu do seu povo. O Senhor, nesse ano que a gente mencionou, eu falei que ia tentar falar menos desse ano, mas é um ano que a gente tem que se aproximar de Deus. E toda vez que você se aproximar de Deus, você vai lembrar que tem coisa para consertar. Vai lembrar que tem coisa para ser restaurada, transformada. Tem coisas que precisam de remissão. E remissão é apagar totalmente os seus pecados, as suas dívidas. Lembra do ensinamento do Senhor Jesus sobre a oração do Pai Nosso? Quando ele fala que se nós perdoarmos, nós seremos perdoados. Você precisa, eu preciso, sabe, praticar o perdão. Eu preciso perdoar as pessoas que me ofenderam, porque se eu não perdoar eles, eu não poderei ser perdoado. E muitas vezes nós, sabe, queremos ser perdoados e entramos na presença de Deus: Senhor, me perdoa. Perdoa, Senhor, porque eu errei nisso, naquilo outro. Mas só que eu não perdoo a pessoa que errou comigo. Eu não perdoo, sabe, as pessoas que de alguma forma me fizeram mal. Mas o Senhor está querendo nos ensinar nesses dias que o caminho da redenção é arrependimento, é você perdoar aquelas pessoas que te aborreceram, é você, sabe, começar a entender que Deus, Ele quer fazer o propósito dele nas nossas vidas. E aí você precisa entender que tem esse tempo de separação. E Joel, ele pega e fala assim: ó, até as crianças de mama não vai comer nada, ninguém vai comer nada. Ninguém vai, sabe, fazer nada. Vamos nos apresentar diante de Deus em jejum, porque, sabe, o Senhor já falou. Quem sabe, através da nossa atitude, Ele vai começar a trazer agora milagres e bênçãos sobre as nossas vidas. Quem sabe, Ele vai começar a trazer, sabe, alegria de volta. Talvez você entre na sua casa e não tenha mais alegria. A pastora estava falando assim: eu gosto da minha casa, né? Porque a minha casa é aconchegante, eu gosto de deixar ela assim. Aí a pastora estava falando assim: nossa, nós somos super caseiros. Se der para viajar, a gente viaja. Mas, nossa, irmãos, a gente se tranca em casa, as pessoas têm que ligar para avisar que vai lá, porque senão a gente nem ouve a campainha. Entendeu? Porque a gente gosta de ficar em casa. Sabe, é uma coisa gostosa ficar em casa. Não sei se o apóstolo gosta de ficar em casa. É bom demais, né? É o nosso porto seguro. É ali que você ora, é ali que você fala com Deus. Deus te conhece. Pastor, a minha casa não está sendo assim, então você precisa mudar isso. Você precisa chamar o Senhor para que Ele estabeleça esse tempo na sua casa, porque o Senhor vai abrir a janela na sua casa, vai abrir a porta na sua casa. E aonde que sabe que havia discussão, guerra, destruições, sabe, de sentimentos, falta de respeito, isso tudo vai ser quebrado em nome de Jesus. Porque no ano, sabe, que o Senhor, sabe, começa a trabalhar nas nossas vidas e umas coisas mudam. E o interessante é que na administração foi falado sobre fazer projetos. Que projetos você tem feito diante de Deus? Que projetos? Nós precisamos ter projetos. Nós precisamos planejar. E aí nós começamos com o livro de Malaquias, onde fala sobre o dízimo e oferta, sobre sermos fiéis a Deus e a promessa, né, que o Senhor vai abrir as janelas dos céus. E eu estava lembrando de um jovem que foi discípulo nosso, hoje já adulto. Ele se formou em engenharia, né, está bem, está morando em outro lugar hoje, em outra cidade. Mas ele era um jovem, ele chegou na igreja, se batizou, não é? Se converteu, se batizou, aprendeu a tocar instrumentos na igreja. E ele queria fazer engenharia, ele foi fazer engenharia, o Caio, né? Irmãos, ele arrumou um bico lá, hoje é jovem aprendiz, mas naquele tempo lá era um bico mesmo. Ele ficava tomando conta do estacionamento de uma loja de chocolate ali na Antônio de Barros. E ele recebia só moeda, apóstolo. Não tinha salário, ele ficava ali recebendo, as pessoas estacionavam, davam moeda para ele. E ele pegou e falou assim: pastor, o senhor ensinou sobre dízimo? Eu não tenho como ser dizimista, não tenho nem salário e tal, mas todo dia eu pego um dinheirinho, o que eu faço? Falei: guarda 10% todo dia. Irmãos, todos os cultos ele chegava com um envelopezinho cheio de moeda.
Daqui a pouco melhorou um pouco as notas, daqui a pouco ele foi efetivado, ele foi para a faculdade, ele se formou. Hoje eu acredito que ele está muito bem, que o meu contato é menor com ele, mas ele conseguiu tudo enquanto ele estava conosco, sabe, através do que? Da fidelidade dele com Deus. Então talvez você fale assim, eu não tenho condições como foi ministrado. Irmãos, a obediência ela quebra a maldição. Entenda isso, sabe, quando você obedece a Deus, as coisas são estabelecidas. E aí o inferno não pode ir contra você, porque, sabe, você está, sabe, ali marcado pela bênção de Deus, e o diabo não pode te tocar. Ah, mas não está vindo nada na minha mão. O que vier na sua mão consagra. Deus não está pedindo nada que não venha na sua mão. E se veio alguma coisa na sua mão, eu quero te revelar algo. Não veio de você, foi Deus que te deu. Seja 1, seja 1000, seja 1 milhão, foi Deus que te deu. Então tira, sabe, mas tem dificuldade que é complicado. Tira de forma parcelada, mas vai guardando, e quando chegar no culto, entrega. Sabe, porque Deus vai te abençoar e vai te prosperar. Não é? Eu tenho histórias, sabe, os meus filhos, né, se eu parar um pouco para falar, meus filhos sempre foram dizimistas, e Deus tem abençoado a vida deles. Sabe, já são adultos, e Deus tem abençoado, porque eles aprenderam esse princípio desde crianças. Davam R$1, eles tiravam 10 centavos e iam entregar para o Senhor. E o Senhor tem feito essas coisas. Mas, só para você entender, Deus ele quer fazer, sabe, tudo isso nas nossas vidas, porque Ele é um Deus que Ele zela pela sua palavra. Mas ainda lá em Malaquias, no capítulo 3, no versículo 16, diz assim, Malaquias capítulo 3, versículo 16, 17 e 18. Então, aqueles que temerem ao Senhor falarão frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele, para que os que temerem o Senhor, e para que os que se lembraram do seu nome, e eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos. Naquele dia serão para mim joias, né, ou tesouro particular em outras versões. Poupá-lo-eis como um homem poupa o seu filho que o serve. É o versículo 18. Esse versículo é para você, sabe, entender quem é você diante de Deus. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Esses dias Deus vai apontar a diferença entre os que servem e os que não servem a Deus. Aqueles que, sabe, receberam a piedade, que aceitaram a verdade de Deus e abandonaram, esse é o ímpio. Sabe, vocês vão ver a diferença entre você e esse. Você fala assim, muitas vezes, aquela pessoa abandonou a Deus e parece que está indo tudo bem. Está indo nada, irmãos. Está indo nada, daqui a pouco vem um sopro e acaba tudo. Você não sabe quem é essa pessoa no travesseiro da casa dela. Para de comparar. Sabe, pessoas que não têm referência para você, porque você é justo e justificado pelo Senhor, e você vai viver pela fé, e aí as pessoas vão ver a diferença entre o que serve e o que não serve. Então eu estou falando isso aqui, parece um estudo bíblico, né? Mas eu quero, sabe, começar a pregar agora, como diz o nosso pastor. Deus, Ele está rompendo esse novo ciclo para nossas vidas. O tema do nosso culto, rompendo limites, tem coisas que nós temos que fazer, mas Deus tem falado aqui conosco hoje que Ele está rompendo. Deus está abrindo lugares que não existiam, Deus está dando ordem ao que não existia, Deus está começando, sabe, a manifestar aquilo que é o plano dEle para nossas vidas. E aí a primeira coisa que o Senhor colocou no meu coração é o seguinte: abriu-se uma porta de oportunidades. Deus falou muito claro isso no meu coração. Abriu-se uma porta de oportunidades. E essa oportunidade, dentro do que eu estou ministrando para vocês, ela vai trazer para nossas vidas libertações, curas miraculosas, remissão de pecados, restituição, porque é a promessa da palavra de Deus. E não vai cair um tio da palavra de Deus, porque Ele é fiel naquilo que Ele prometeu para cumprir nas nossas vidas. E quando o Senhor fala de restituição, sabe, aquilo que parecia perdido vai vir de volta. E Deus vem falando isso já há alguns dias. Aquilo que parecia perdido vai vir de volta para nossas mãos. Eu não sei o que foi que você perdeu.
Talvez você veja aqui e você fala assim: nossa, pastor, eu perdi a minha família. Deus está falando: olha, tem retorno, tem restituição. Ah, eu perdi, sabe, a confiança em mim mesmo. O Senhor está restituindo a sua confiança em você mesmo. Você vai sair diferente desse lugar nessa noite. Talvez você tenha uma cura que você tem buscado há muito tempo. Eu quero dizer uma coisa para você: haverá curas miraculosas nesse lugar. Há uma unção de cura nesse lugar. Há uma unção de libertação nesse lugar. Pessoas vão entrar aqui com problemas, sabe, com demônios que estão nos acompanhando muitas vezes, e a pessoa nem fica endemoniada, mas tem demônio que fica acompanhando aquela pessoa, que parece uma sombra. O Senhor está falando hoje que haverá libertação na sua vida, em nome de Jesus. Não vai ficar da mesma forma, porque o Deus que abriu a porta, Ele vai fazer todas essas coisas. Oh, aleluia. Aí eu quero voltar para Apocalipse, antes de entrar no segundo tópico. Abre comigo Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo 4. O livro de Apocalipse, ele é tremendo. E ele vem falando várias coisas nos capítulos anteriores. O Deus que, quando abre uma porta, ninguém pode fechar. Quando Ele fecha uma porta, ninguém pode abrir. E Ele, sabe, está nos levando hoje a romper esses limites, de entender que é tudo com Ele, por Ele, para Ele e para a glória dEle. Nada vai acontecer se não for o Deus Todo-Poderoso fazendo. As oportunidades que Ele está criando, sabe, quando fala oportunidade, você tem que ficar esperto. Eu não sei o que você está buscando. Você tem que começar a prestar atenção no que está acontecendo ao seu redor. O que está acontecendo? Deus tem oportunidades para acontecer tudo isso que Ele está prometendo na sua palavra. E nós não podemos perder a nossa confiança em Deus. E lá no capítulo 4 de Apocalipse diz assim, olha só: depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. E logo eu fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Aleluia. E o que estava sentado era na aparência semelhante a de pedra de jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante a esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via assentados sobre o trono 24 anciões vestidos de vestidos brancos, e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos, trovões, vozes. Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como um mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um por si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e há de vir. E quando os animais davam glória, a honra e as ações de graças, eu estava sentado sobre o trono, e ao que vive para todo sempre. E os 24 anciões prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono, e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno é o Senhor de receber glória, honra, poder, porque a sua vontade tudo foi criado. Glória a Deus. Oh, aleluia. Que visão é essa, queridos? Quando você entra no culto, você começa a ver, sabe, que você está vivendo esse momento nesse lugar, que existe, sabe, essa verdade, sabe, implícita nesse lugar nas nossas vidas, e pode acontecer também na sua casa, onde você estiver, porque onde você estiver, queridos, você é tabernáculo santo do Senhor, você é templo do Espírito Santo, e o Senhor habita em você.
Aleluia. E aí nós precisamos entender que o plano de Deus para nós é entendermos que Ele tem todas essas coisas reveladas para nós. E a segunda coisa que o Senhor colocou, Deus, sabe, quando abriu essa porta, Ele deixou bem claro, essa porta é Jesus. Essa porta que é Jesus, queridos. Nós precisamos entender cada dia melhor quem é a pessoa de Jesus. Lá em João 10, descreve que Ele é o bom pastor e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Lá em João 10 também diz também que as ovelhas do seu pasto ouvem a sua voz e conhecem a sua voz. E esse tempo de aproximação de Deus é tempo da gente entender que a gente precisa cada dia mais conhecer a voz de Jesus, porque Jesus está falando de forma audível para nós. Ele está falando: filho meu, fica tranquilo, eu estou cuidando de você, sabe? E eu quero, sabe, ser profeta nessa noite. Eu quero, sabe, usar aquilo que o Senhor colocou no meu coração nessa noite. Eu quero, sabe, desatar sobre a vida de cada um de nós aqui hoje aquilo que é o plano de Deus para nós. Porque se Ele falou que Ele abriu uma janela, Ele abriu uma porta, irmãos, eu não quero reter isso não. Eu quero, sabe, entrar por essas portas. Eu quero, sabe, viver esse propósito de Deus. Eu quero ver a janela dos céus escancaradas, porque é promessa dEle e vai acontecer no nome de Jesus, não é? Fique de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Lá em Joel capítulo 2, não, antes de Joel, ainda no capítulo, aqui é Apocalipse capítulo 4 que nós encerramos, no capítulo 5 também descreve coisas que nós muitas vezes passamos. E João, ele quando foi arrebatado, ele começou a andar pelo céu. E ele passeando pelo céu, a Bíblia diz que um ancião de dias acompanhava ele, um anjo, possivelmente. E ele andando ia mostrando para ele as coisas mais maravilhosas que tinha lá. E ele ficava, né, que nem diz o pessoal aqui, né? Uau! Né? Que coisa! Nossa, olha como que é a parede. Nosso muro é de diamantes. O chão é de ouro. E ele foi contemplando todas aquelas coisas. Ele foi vendo aqueles seres que foi descrito aqui. E ele foi vendo aqueles seres, ele viu o trono. E nós temos ouvido esses dias da palavra de Deus aqui que esse trono ele se move, o trono de Deus não para. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus criativo, criador, e Ele está vivo. E ele vendo aquilo tudo, ele ficou olhando, foi olhando, mas quando chegou no capítulo 5 ele fala assim: e vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, e vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Aí ele ouviu alguém falar: E ninguém no céu, nem a terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Aí eu chorava muito. Imagina só, queridos, tem um êxtase de Deus preparado para você nessa noite. Tem uma unção de Deus que vai repousar sobre a sua vida nessa noite. Mas aí em meio a todo esse êxtase, você começa, sabe, a ouvir, sabe, vozes muitas vezes que falam, sabe, como na nossa alma, como a pastora Keila ministrou da oferta, que querem dizer que não vai acontecer, que não é para você, que não é o tempo ainda, sabe? Ah, será que essa palavra é de Deus mesmo para mim? Será que eu tomo posse dela? Será que eu não vou me iludir? João estava lá no céu e ele começou, sabe, ver todo mundo quieto. Ele falou: mas espera aí, ninguém vai abrir o livro, não tem ninguém que possa abrir esse livro. E aí ele começou, sabe, a chorar. A Bíblia diz que João estava no céu, irmãos, e meio a tantas coisas maravilhosas, de repente ele começa a chorar. E ele falava assim: eu chorava muito, no versículo 4, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de ler e nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que ele estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões o cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da destra que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões.
se prostraram diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas e ouro cheios de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno é de tomar o livro e abrir os seus selos, porque fostes morto e com teu sangue comprastes para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Aí eu quero agora ministrar sobre a sua vida agora. O Senhor, Ele é o nosso pastor, e nós ouvimos a voz dEle. E quem ouve a voz dEle não vai ficar confundido, porque quando nós olhamos para o Senhor, nós não somos mais confundidos, nossos olhos são iluminados, e nós começamos a entender que o plano de Deus para nós é muito maior. E lá no Salmo 23, Ele também fala que Ele vai nos levar a verdes pastos, Ele vai nos levar a águas tranquilas. Sabe o que isso quer dizer? O que Deus prometeu, Ele vai cumprir. O que Deus falou, Ele vai cumprir, porque Ele já abriu a porta, Ele já abriu a janela, Ele já fez tudo o que era preciso. Mas agora sabe o que Ele quer? Ele quer te encher do Espírito dEle, Ele quer te encher da unção dEle, porque agora é um tempo de você viver o sobrenatural de Deus. E lá em Joel capítulo 2, versículo 28, diz o seguinte, Joel capítulo 2, versículo 28. Segura aí que eu vou achar aqui. Glória a Deus. Queridos, não fiquem quietos não, adorem a Deus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Lá em Joel, o Senhor, depois que mostrou tudo aquilo que estava acontecendo e falou que após si Ele deixaria uma bênção, Ele fala o seguinte do versículo 28 em diante: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios nos céus, na terra, sangue, fogo e coluna de fumo. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes, glória a Deus, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o meu nome será salvo, porque o nome do monte do Senhor, em Sião, em Jerusalém, haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e no restante dos que o chamarem. Então, essa é a noite da oportunidade de você clamar a Deus. Essa é a noite de você falar assim: eu vou entrar, eu vou romper para um novo ciclo, e eu vou viver esse novo ciclo, esse novo tempo na minha vida. Eu vou viver um tempo agora que eu vou me aproximar mais de Deus. Eu não vou ficar longe de Deus, eu não vou perder a oportunidade, porque Deus está me chamando para perto dEle. Eu vou fazer como João, que João estava, sabe, vivendo uma situação difícil, ele estava numa cadeia, ele estava preso na ilha de Pátimos, mas aí de repente, o Eterno, aquele que tem uma voz audível no meu e no seu coração, aquele que falou que aqueles que são dele ouvem a sua voz, João ouviu a voz de Jesus Cristo, e o Senhor falou para ele: sobe aqui, é tempo de subir na presença de Deus, é tempo de, sabe, de entrar e romper para um novo tempo de comunhão e viver aquilo que é o propósito de Deus. É tempo, sabe, de como comunhão e adoração que nós somos, é abrir os céus todos os dias na nossa casa, no nosso trabalho, onde você pisar os seus pés, e declarar que você tem ouvido a voz de Deus, que você não ouve vozes estranhas, mas você ouve a voz daquele que tem algo para fazer na sua vida. E hoje é noite de Deus fazer coisas tremendas na sua vida. Hoje é dia de remissão, hoje é dia de mudança, hoje é dia de transformação, hoje é dia até de coisas mortas serem ressuscitadas. Porque no ano da remissão, e esse ano também trata sobre isso, que no ano da remissão, sabe, pecados são perdoados, dívidas são perdoadas, tudo, sabe, que aconteceu no passado é passado, um mata-borrão, apaga tudo, e você começa a viver o novo. Deus tem um novo para a sua vida, Deus tem um novo para a sua casa, Deus tem um novo para a sua família, Deus tem um novo para o seu sacerdócio.
Eu não sei como está o seu sacerdócio, você sabe melhor, sabe, do que eu posso até muitas vezes apontar algumas coisas, mas o Senhor está te chamando hoje para rever o seu chamado ministerial, sabe, entender que o plano de Deus para você nunca falhou, Deus nunca se equivocou. Talvez você fale assim: nossa, eu fazia tantas coisas, mas agora eu estou achando que eu fazia por mim mesmo. Queridos, ninguém que entra na presença do Senhor faz as coisas por si mesmo. Quando nós ouvimos a voz de Deus, o Senhor nos chama, o Senhor nos conhece por nome, Ele nos conhece, sabe, osso por osso, medula, a nossa medula está diante dEle, o nosso sangue, os nossos glóbulos vermelhos estão diante dEle, tudo está diante dEle, nada escapa dEle. E aí onde houver qualquer questão, seja ela qual for, o Senhor está jogando por terra hoje, porque há um novo ciclo, abriu-se uma porta e você precisa entrar por ela. Então eu quero que você aí, do lugar que você está, que você comece, sabe, a declarar que você vai entrar por essa porta, que você vai viver um romper de um novo tempo, que você entendeu que esse novo tempo, essa oportunidade não pode ser perdida, que você precisa entrar no propósito de Deus, porque o propósito de Deus, o plano de Deus, ele é perfeito, não há falha, não há mentira, não há confusão, porque com Deus, sabe, o que Ele promete, Ele cumpre. E quando Ele fala que Ele abriu as janelas, irmãos, tem muita coisa para acontecer na sua vida. O apóstolo passou uma guia para nós nesses dias, né, para que nós tivéssemos algumas coisas para fazer, para que a nossa vida fosse mudada. E eu guardei muito isso no meu coração e até imprimi, porque isso é muito forte. E para você entrar por essas portas, a primeira coisa que você precisa, sabe, começar a tirar das suas vidas: mentiras, enganos, hipocrisia. A segunda, todas as vezes que nos desviamos dos caminhos do Senhor, você precisa, sabe, voltar para os caminhos do Senhor. A terceira, você tem que começar a buscar compaixão de novo, sabe, ter misericórdia das pessoas que estão ao seu redor. Você precisa ter confiança, sabe, em Deus, não em riqueza, em coisas passageiras, coisas efêmeras, porque o Senhor está te chamando para viver um tempo novo. Esse tempo é tempo de contrição, mas não, sabe, de desespero, mas é tempo de você saber que Deus está fazendo algo. E se você se apresentar diante de Deus, sabe, falando assim: Senhor, eu tenho falhado nisso, falhado naquilo, eu preciso mudar isso, eu preciso mudar aquilo. Existe um mover de Deus ao seu favor nessa noite. O céu, ele se abriu, como abriu-se para João, e ele está com os céus abertos sobre as nossas vidas, e ele está pronto para fazer algo tremendo na sua vida. E no momento que você fizer isso, esse Deus que abre os céus, esse Deus que faz coisas tremendas, Ele vai começar a fazer milagres na sua vida. E aonde que havia qualquer coisas que pareciam perdidas, o Senhor vai deixar uma bênção nesse lugar. Uma bênção naquilo que parecia que não ia acontecer mais, o Senhor vai trazer para a sua vida. Feche os seus olhos onde você está agora. Ora baixando a labarás. Glória a Deus. Faça essa oração comigo agora. Senhor Deus, pode repetir comigo. Senhor Deus, nesse momento eu me abro, Senhor meu Deus, por um novo ciclo. Eu vou romper, Senhor, com coisas que me prendiam, coisas que me faziam mal, situações que eu nem estava percebendo, Senhor, e estavam me esfriando, Pai. Mas nessa noite eu quero romper com tudo isso, Senhor, porque eu quero, meu Deus, responder ao seu chamado, porque eu sei que o Senhor me conhece, sabe o que se passa no meu coração. Então nesta noite, meu Deus, eu quero abrir mão, Senhor, de sentimentos de desistência, de conformismo, de mentiras, de erros, Senhor, que eu tenho praticado, de coisas, Senhor, que passam pelo meu coração, meu Deus. E eu não quero mais isso, Senhor, porque eu quero me aproximar de Ti, meu Deus.
porque eu sei, se eu me aproximar de Ti, coisas vão mudar na minha vida, coisas vão ser transformadas na minha vida, porque eu quero romper esse limite, porque eu sei que esse novo tempo vai trazer coisas eficazes, coisas definitivas, Senhor, na minha vida, Pai. E eu quero, Senhor, meu Deus, me consagrar a Ti, Senhor, como aquelas visões que João teve, Senhor. Eu quero ter visões, meu Deus. Ele viu, Senhor, meu Deus, pessoas Te adorando, Senhor, meu Deus, e eu Te adoro nessa noite. E eu quero, Senhor, entregar tudo a Ti, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Antes de encerrar, Deus falou aqui sobre oportunidades. E tem tantas coisas que você tem deixado passar. Sabe, pessoas que têm esse sentimento de desistência, e esses dias nós tivemos isso, sabe, bem claro aqui no nosso meio, que Deus revelou, e depois soubemos que o Senhor também trabalhou na vida dessas pessoas. O Senhor está abrindo um tempo novo para você. Eu não sei como que você está, sabe, passou um pouco do horário aqui, mas eu quero, sabe, te convocar nesse momento. Você que estava desistindo, que achava que não ia acontecer mais nada, o Senhor falou que tem um romper novo na sua vida, que tem um ciclo novo. Eu quero que você se manifeste, sabe, faça um sinal com a sua mão aí para a gente, sabe, orar junto e quebrar tudo isso no nome de Jesus. Eu sei que tem mais pessoas. Eu quero que você rompa, sabe, com aquilo que te prendeu. E se você, sabe, quiser, sai do seu lugar, vem aqui na frente aqui que nós vamos orar por você. Porque há uma manifestação de Deus nessa noite que quer mudar situações. Então você precisa romper com isso. Porque romper é você, sabe, dar esse passo. E muitas vezes você acaba só dando um passo para trás só, e pensa que está impulsionando, mas acaba sempre paralisado naquilo que Deus queria fazer e você não deixou que Deus fizesse. Deus quer fazer algo tremendo na sua vida nessa noite, sabe? Então se você, sabe, quiser, saia do seu lugar agora, que eu quero orar por você. Nós estamos aqui, os pastores, nós vamos orar por você, nós vamos abençoar a sua vida. Tem alguém assim? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Então eu quero concluir essa palavra aqui que o Senhor colocou no meu coração, deixando, sabe, essa verdade bem clara. Deus está rompendo um novo tempo nas nossas vidas. E você não vai chegar da mesma forma, sabe, que você, na sua casa, da forma que você saiu, mas você vai voltar, sabe, sabendo que é um tempo novo. É um tempo de libertação, é um tempo de cura, é um tempo de transformação. Porque Deus começou essa boa obra na sua vida. Amém? Glória a Deus. Quero orar por você agora, em nome de Jesus. Erga sua mão comigo, em nome de Jesus. Querido Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai. Senhor, eu quero, Pai amado, liberar sobre a vida, Senhor, de cada um que aqui está, Senhor, do Teu povo, Senhor, da Sua igreja, Pai. Que o Senhor, meu Deus, continue, Senhor, Pai amado, abrindo oportunidades, Senhor, para o Teu povo, Senhor. Coisas novas, Senhor, meu Deus, venham, Senhor, sobre o Seu povo, Senhor. Porque, meu Deus, nós estamos, Senhor, vivendo esse tempo de remissão, esse tempo de libertação. Então, Pai amado, que essa palavra, Senhor, venha tomar a proporção, Senhor, na vida de cada um, Senhor, curando, libertando, Senhor, transformando, meu Deus, e fazendo tudo aquilo, Senhor, que o Senhor planejou, meu Deus. E que os seus filhos, Senhor, meu Deus, saiam daqui rompendo, Senhor, em fé, Senhor, em limites, Senhor, que antes, Senhor, os paralisavam para viver todo o Teu propósito, Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor, que todo o sentimento, Senhor, de desistência, Pai, que, Senhor, pairou, Senhor, pelo coração de muitos, ó Deus, seja quebrado nessa noite em nome de Jesus.
E como a tua palavra, Senhor, não volta vazia, Pai amado, que ela faça, Senhor, aquilo que é o teu propósito, Senhor. Senhor, e que esse propósito seja cumprido, curando, libertando, transformando, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus.